está sendo glorificado o grande Rei da Glória. Quantos podem aí mandar uma glória para o céu? Quando chega no verso 12, era como se Davi mandasse todos se assentar e dissesse: eu vou contar para vocês somente as maravilhas que Deus tem feito. É claro que nessa coletânea, Davi deve ter lembrado do povo uma ocasião em que Faraó ficou mordido com o povo de Deus, que não queria liberar, e Moisés jogou lá. O Faraó fez umas serpentes enormes, porque Moisés jogou a vara, por ordem de Deus, transformou-se em serpente. Imediatamente Faraó também chamou os adivinhadores, que aí é caso perdido, chamou os feiticeiros, que aí é caso perdido, chamou os intérpretes da feitiçaria mais especial. Deve ter ido lá na Bahia, ter chamado um terreiro de macumba daquele, porque macumba é tudo igual, tá? O Rio chama de mesa branca, o pote é rasgado mesmo, chama logo de macumbaria, cheio de espírito e essas coisas todas. Chamou todo mundo lá, mas o que Davi, o que Faraó não sabia é que aquela vara que Moisés tinha jogado no chão e transformado em uma serpente era muito mais forte do que todas as sucuris que ele pudesse fazer os feiticeiros transformar. A vara transformada numa pedra começou a engolir a vida. Meu irmão, não deixamos a única citando por aí, pastores, que diz assim: lá tem Faraó na frente de Israel, quem chega lá primeiro, Faraó diz assim: é bíblico. Sabe por quê? Porque Deus não entra em competição. Todo mundo já sabe, quem compete com Deus vai perder, vai ser derrotado, vai ser abatido. Cuida com Deus, vitória, 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 vitória. Muito bem, quando chega exatamente, ele, Davi, deve ter contado uma história linda, que também está registrada em 2 Crônicas, a partir do capítulo 20, contou talvez uma história linda, dizendo: olha, eu quero contar uma história para vocês, mas eu gostaria de contar já dentro do templo novo, mas Deus não vai permitir que eu construa, eu vou contar logo aqui na porta. Aí eu digo para você, aquele mistério que foi feito ali na porta, cantar os hinos, está aqui na Bíblia. Consagrar primeiro o pátio, está aqui na Bíblia. Então, Davi certamente disse: olha, eu não posso construir o templo, Deus não vai permitir, mas eu vou contar uma história para vocês. A palavra está dizendo, os rolos, aqui as escritas, a história, os contadores de história de Deus contaram para nós essa história verídica, que um belo dia Deus deu uma ordem para o povo que estava morrendo de fome. Deus disse para eles assim: olha, vai cair maná do céu, todo dia vai cair um maná diferente. Na segunda-feira vai cair um maná com gosto de framboesa. No dia seguinte tu não pode pegar mais do que para um dia, porque quando tu pegar para um dia só, isso vai comprovar Deus como grande provedor da obra, como aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Então só pega o que tu der para comer. Mais tarde Jesus confirma essa história dizendo: se tu tiver o que comer e o que vestir, dá glória a Deus por isso, porque o resto mais tarde Jesus confirma essa história dizendo: buscai primeiro o reino de Deus em toda a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele contou essa história, contar essa história bonita. Nesse bojo da história, ele deve ter contado a história também de uma coisa belíssima, de um homem chamado Sansão, cabeludo, que apareceu naquela região, nascido de Deus, escolhido pelo seu pai Manoá e por sua mãe para adorar a Deus. Ele deve ter contado a história de um dia esse cabeludo chegou na terra que ele tinha se casado, e o sogro dele tinha dado a esposa dele para outro homem. Esse cabeludo cheio de Deus, numa unção daquelas, naquele dia, esse cabeludo nada mais nada menos fez do que pegar 300 raposas, amarrar a cauda uma da outra, botou fogo, jogou no meio do trigo do filisteu. Enquanto o filisteu jogava um balde d'água aqui em meio metro, as 300 raposas queimavam 10 quilômetros ao mesmo tempo. Não teve tempo, errou nas tuas mãos para que esse trabalho dê certo, e vai dar certo, e está dando certo. Deus está dando armas de guerra na tua mão. Na tua mão, dirigente, pastor, na tua mão, pastor Davi, tem arma de guerra. A palavra é por isso que o diabo gosta de tu, rapaz. O diabo não gosta de tu, porque enquanto mais o diabo te maia, mais tu abre a congregação, tu constrói o templo. Aí o diabo dormindo, deixa o capeta disparar pelas costas e continua dando glória, porque aqui tem armas de guerra. Muito bem, quando vai chegando aqui no capítulo de número 5, no verso de número 5 deste mesmo capítulo, ainda no culto de ações de graças, Davi convida o povo para lembrar do conceito que não prescreve. Prescrever é uma coisa que passou do prazo para ler, para
passou do prazo para resolver, diz, prescreveu. Um crime, por exemplo, quem comete um crime aos 15 anos de idade, quando ele chega a 21 anos de idade, o crime prescreve. Se ele não foi preso logo, não tem como ir mais, porque o crime prescreveu da menor para a maior idade. A Bíblia está dizendo aqui que esse conserto que Deus fez não prescreve jamais. É bem pequenininho esse conserto. Davi deve ter lembrado, dizendo assim, havia esse homem chamado Moisés, ganhou o título do homem mais manso da terra, um homem que tinha uma intimidade com Deus impressionante. Um dia Deus disse, eu vou matar esse povo. Ele disse, foi eu que tirei esse povo do Egito, eu não inventei isso. Se o Senhor quiser matar esse povo, primeiro risco meu nome do livro da vida. Pedro nunca vai ter coragem, era esse Moisés. E Davi deve ter contado essa história, disse, mas tem uma coisa, chegou a hora dele partir para a eternidade. E Deus olhou entre os servos que trabalhavam com Moisés e disse, eu preciso de alguém para substituir Moisés. Ninguém se prontificou. Deus foi até um caboclo lá, franzino, sem muita expressão, chamado Josué, e disse, Josué, eu quero que você, meu servo Moisés é morto, eu quero que você passe a servir a mim como Moisés servia. Josué deve ter dito logo comigo, não me importa nessa boca quente não, Deus, é muito complicado de servir, imagina substituir Moisés. Esse nome bastava alguém falar, estremecia do outro lado, pela intimidade que esse homem tinha com Deus. Um dia, Deus chamou esse homem ao cume do monte e disse, rapaz, eu te mandei ferir a rocha, falar a rocha, tu feriste, tu trocou as coisas, então só por isso tu não vai entrar na terra. Ele disse, não tem problema não, desde que eu te veja. E Deus disse, Moisés, nenhum homem que me vê vive, eu disse, eu estou nem aí, eu quero te ver, já que eu vou morrer mesmo, eu não tenho nada a perder, eu te servi a minha vida toda, agora eu quero te ver. A insistência de Moisés, a intimidade de Moisés era tão grande que Deus disse, olha, fica aqui na fenda dessa pedra que eu vou passar, tu vai me ver só pelas costas, tá bom? Porque um dia tu viste o meu dedo e quase tu morri, imagina que tu vai meu rosto, tu vai ver só minhas costas. A Bíblia diz que a partir daquele dia Moisés desapareceu. A Bíblia fala em sepultamento, mas até hoje a Bíblia também diz que o diabo procura a sepultura de Moisés e não consegue achar. Pense em Deus maravilhoso. No campo de ação de graça essa história e disse para ele assim, olha, quando Deus disse para Josué, escuta, eu quero que tu substitua Moisés. Josué tremeu das bases, estremeceu, suou as mãos, ficou preocupado, disse, eu não, hein? E o mar, que o homem só levantou o cajado assim, o mar se dividiu e voou nada. O homem orava e veio um rebanho de cornuninho, carne, passarinho saindo dentro do mar e foi carne para o povo comer, foi carne nada. Esse homem era muito crente, era muito conhecido por Deus, era muito amigo de Deus. Aí Deus disse, vem cá que eu vou lavar um contrato contigo, só porque eu tenho um mistério lá na frente, um negócio do tempo. Eu vou fazer contigo aqui um contrato. Escuta, está escrito lá no capítulo 1 de Josué, do verso 1 até os últimos versos desse capítulo, está um contrato lá regido com possibilidade de ser cumprido. Ele disse o seguinte, olha, Josué, vamos fazer o seguinte, não te aparte da tua boca o livro, as palavras do livro dessa lei. Ele disse, até aí está bem, que Moisés me ensinou isso. Eu já guardo isso aí, pai. Aí eu estou bem contigo. Aí dá certo. Ele disse, mas tem um detalhe. Eu vou dizer, olha, não sejas covarde, viu? Tenha ânimo. Aí ele disse, isso eu tenho, mas muito bom ânimo. Tenha não somente ânimo, mas tenha muito bom ânimo. Sabe o que quer dizer isso, meu amigo? É você arrastar nas pernas e ainda não existe. É o pau quebrando e você ainda não existe. Muito bom ânimo. É ânimo dentro de ânimo. É alguém dizendo, não dá. E você diz, dá, porque Deus que me chamou disse que dá. É alguém dizendo, é mesmo assim, ânimo dentro de ânimo. Quando alguém diz para você, tu é fraco, você arrastando e diz, eu disse, eu já sabia, não é novidade não, mas eu tenho um Deus que é muito mais forte do que eu. Alguém diz, você não vai à frente, vai, meu amigo, vai, porque contigo está o braço de carne, mas comigo está o braço do Senhor, que move